Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção para vocês. Estamos iniciando mais um dia com a graça de Deus. Eu não sei que hora que você vai estar ouvindo esse Evangelho, de manhã, de tarde ou à noite, mas que Deus abençoe sua vida. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho que está em Lucas 11, de 14 a 23. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízos. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, hoje no Evangelho nos é apresentado Jesus expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, aquele mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas, mas alguns disseram que aquele poder que Jesus tem de curar não vem de Deus, mas vem de Beelzebu. Para desqualificar e não quiserem ou não queriam crer, eles desqualificam. E assim também, quando nós temos resistência a algumas coisas e nos falta o discernimento, nós desqualificamos o que o outro faz, desqualificamos a própria pessoa, dizendo que não presta, porque na verdade é a partir dos nossos próprios conceitos ou preconceitos, que é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para tentar Jesus, pediam um sinal do céu. Mas conhecendo os pensamentos de cada um daqueles que ali estavam, Jesus diz que todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se Satanás até ele está dividido internamente, como poderá manter-se o reino? Porque uma coisa, embora o inimigo de Deus, algumas pessoas até a neguem, a existência do mal, do diabo, mas Jesus disse que eles têm um ponto comum também.
embora eles sejam contrários, Satanás quer dizer aquele que é adversário de Deus, e aquele povo ali estava se colocando numa atitude satânica de adversário de Deus, né? Não querem Deus, não querem reconhecer a Deus, não querem crer em Deus e desqualificam a obra de Deus, como desqualificaram Jesus, a sua pessoa e a sua obra. Mas, diz Jesus, Satanás tem também, embora tenha seus séquitos, eles sejam um ódio puro, adversários, mas eles têm também, eles se unem para fazer o mal. Nós nos unimos para fazer o bem. Deus é o sumo bem, mas o inimigo também, ele se junta a outros demônios para prejudicar o ser humano, para prejudicar a terra, para fazer o ser humano sofrer. E Jesus, quando expulsa esse demônio mudo, ele está de verdade expulsando aquilo que nos tira a nossa comunicação com Deus. Aquela mudez daquele homem era justamente, é como se ele tivesse fechado a comunicação com Deus. Uma pessoa muda tem dificuldade para se comunicar. Hoje, graças a Deus, quando nós vemos algumas pessoas que trazem essas necessidades, elas comunicam de outra forma, não é? Hoje, mas é difícil, não é todo mundo que entende aquela linguagem. Não é uma linguagem fácil de entender, ou com gestos ou com libras, não é? Mas esse demônio que Jesus está dizendo aqui, mostra para nós justamente a dificuldade de comunicação. A nossa comunicação com Deus. A nossa comunicação com Deus, ela tem um obstáculo. E o obstáculo é justamente o pecado, o mal, que não nos deixa ouvir a voz de Deus e, consequentemente, não conseguimos verbalizar, comunicar com gestos, com palavras, este grande amor de Deus por cada um de nós. Por isso Jesus diz, e ele é acusado de fazer um milagre ali, ou de fazer a sua cura, fazendo em nome de Beelzebu, não é? Que era um deus cananeu, né? da época que eles acreditavam. Por isso Jesus disse, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens se asseguram. Jesus está mostrando que ele é mais forte. Se ele arranca aquele homem do mal, é porque ele traz a força e o poder. Deus, o amor de Deus, e Deus é mais forte do que tudo e de que todas as coisas. Então, que os adversários de Jesus insistirão sempre na falsa leitura da vida dele, a ponto de pedir-lhe a morte. Porém, a convicção de Jesus permaneceu inabalada, e que nós também tenhamos a mesma convicção da missão, e nessa missão encontraremos muitos desafios, mas que nós não nos deixemos abalar pela resistência que encontraremos, pelos desafios que encontraremos e às vezes pela forma com que os outros, com seus preconceitos, poderão desqualificar nossa pessoa e também aquilo que nós estamos anunciando. Que Deus nos ajude você, e que o Divino Espírito Santo possa nos manter diante das investidas dos inimigos, possa nos reforçar a consciência de dever realizar sempre a vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.